gente, tudo bem com vocês? Nesse novo episódio do Veda, eu vim trazer pra vocês alguns dos livros que eu li, mas que não gostei. Primeiro de tudo, eu quero pedir perdão pela minha voz, eu estou gripada e a minha voz tá horrorosa, ridícula, absurda, tô rouca, eu tô me sentindo horrorosa com essa voz. E agora que o recado tá dado, vamos lá que eu vou falar com vocês quais são os livros que eu não gostei. A maioria dos livros que eu leio e que eu não gosto, eu normalmente coloco eles pra troca no Scoob, então boa parte dos livros que eu já li e que eu não gostei, eu não tenho mais ele aqui na minha estante, eu já troquei, já mandei pra sorteio ou qualquer outra coisa. Então, vários dos livros que eu vou falar aqui com vocês eu não tenho mais aqui, mas dois deles eu ainda tenho, eu vou mostrar pra vocês. E que inclusive se vocês tiverem interesse em algum desses livros, eles estão na minha estante de troca, tá aqui embaixo o meu link pro Scoob, só você chegar lá e conversar comigo que eu troco livro por livro, eu não troco pelo Plus. O primeiro livro desses que eu tenho pra mostrar pra vocês é o A Lua de Mel, da Sophie Kinsella. Esse livro aqui foi uma das minhas leituras da Maratona Literária de Inverno do ano passado, e foi uma leitura que eu tava super ansiosa pra fazer, porque eu ouço sempre muitas pessoas falando muito bem da Sophie Kinsella, então eu tava com as minhas expectativas nas nuvens. Quando eu peguei esse livro, eu comecei a fazer a leitura assim, sabe, esperando bastante, mas as primeiras páginas foram monótonas e chatas, e eu comecei a pensar, não, tá bom, é começo de livro é sempre assim, mas quando eu fui chegando pra metade aqui, sabe, a coisa não engatava, eu não me convencia com aquela história, eu não me sentia cativada pelo aquele enredo, aqueles personagens e tal, eu comecei a duvidar se eu ia realmente gostar desse livro da Sophie. Esse aqui foi a minha primeira leitura da Sophie Kinsella que eu fiz na vida, e por isso foi uma grande decepção, mas nem assim eu desisti de ler livros da autora e fui dando oportunidade pra outros, que no caso eu li O Segredo de Emma Corrigan, que é, gente, 1.000.000 de vezes melhor do que esse daqui, confie. Aqui a gente vai conhecer a Lottie. A Lottie é uma mulher que tá ali na casa dos 30 anos, ela é bem sucedida e tal, e já tá namorando com um cara há algum tempo, ele é assim, a zona de conforto dela, e quando ele convida ela pro almoço, ela tá certa de que ele vai pedir ela em casamento, e ela, né, vai toda arrumada e tal, se produz toda certa de que ele vai pedir ela em casamento, só que ele não pede. E daí acaba o relacionamento e depois de alguns dias ela reencontra uma paixão de verão que ela teve há 15 anos, que é o Ben. Quando ela encontra o Ben, eles percebem que a paixão daquela época, que eles sentiam naquela época, se acende novamente, ressurge, e eles decidem dar ali um passo à frente. Só que esse passo à frente é assim, é abraçar o mundo com as pernas, porque eles decidem se casar. Então, duas pessoas que praticamente não se conhecem, que tiveram uma relação durante um verão, resolvem se casar. Só que o grande problema dessa trama é que a Lottie tem uma irmã mais velha, a Fliss, que teve um casamento problemático, ela é divorciada e ela ainda não tem uma relação muito boa com o ex-marido dela, inclusive ela tem um filho com esse ex-marido e ela cria o filho dela, ela é mãe solteira, cria o filho dela sozinha, e a relação dela com o ex-marido dela é horrível, e ela não quer isso pra irmã dela, ela não quer que a irmã dela tenha a mesma experiência com o casamento que ela teve por ela estar se casando com uma pessoa que ela nunca viu na vida. E ela decide, ela põe na cabeça dela com tudo que ela vai destruir aquele casamento, que ela não vai fazer com que eles se casem. Eles acabam se casando, contrariando aí os planos da Fliss, mas ela decide intervir na lua de mel, porque aí vem uma coisa assim mais incoerente que eu já vi na vida. Segundo a Fliss, é mais fácil, é menos problemático, é menos burocrático você interromper, anular um casamento que não foi consumado do que você pedir um divórcio depois. Isso foi assim, cara, coisa... Sabe, quando é te dado uma informação que você assimila e você vê que aquilo não faz sentido na sua cabeça? Foi o que aconteceu comigo. Eu li aquilo e eu falei, não é possível. Mas tudo bem, eu relevei, eu engoli e continuei lendo, porque isso aí que foi que serviu de pano de fundo pra Sophie Kinsella desenvolver ali a história da Fliss e da Lottie no casamento dela. Então a Lottie vai pra Grécia, na lua de mel dela, e a Fliss fica do outro lado do mundo, interferindo na lua de mel da irmã, porque ela trabalha numa revista muito super influente de turismo e ela tem influência também nesse hotel que a irmã dela, que a Lottie, no caso, tá passando a lua de mel na Grécia, e ela tá do outro lado do mundo interferindo por telefone de qualquer jeito, que a irmã dela não consome o casamento pra ela conseguir colocar algum juízo na cabeça da Lottie e fazer com que ela anule o casamento. Cara, são 493 páginas, são quase 500 páginas. Eu fiquei, assim, com uma agonia lendo esse livro por causa disso, porque eu não tava aceitando que aquela história tava se dando por causa disso. Eu falei, não é possível que é isso que vai fazer a história andar. Mas eu não vou negar, teve assim as suas cenas engraçadas, hilárias, as suas cenas de vergonha alheia, que é praxe da Sophie Kinsella, ela sempre põe uma protagonista assim que é fora do comum
e que vai ter ali cenas que vão te fazer querer esconder a cara no livro e sentir muita vergonha por aqueles personagens. Aconteceu aqui, eu achei hilárias, assim, algumas cenas, mas no geral o livro me decepcionou demais. Eu terminei o livro falando, não acredito que isso aqui é Sophie Kinsella, isso aqui é o que todo mundo fala de Sophie Kinsella, mas felizmente, né, eu não deixei a minha opinião ser formada com um livro só. Eu comprei também depois O Segredo de Emma Corrigan e eu achei muito, muito, muito melhor. E esse aqui, gente, foi uma decepção absurda. Um outro livro que eu tenho pra falar com vocês aqui é um livro que eu já mostrei anteriormente aqui no canal e que vocês já sabem que eu também não gostei, que é A Hora Morta. Esse aqui é um romance policial, com um pouco de suspense ali e tal, e só isso, né, só saber que o livro tem, assim, esse pano de fundo todo misterioso, assim, já me deixa super ansiosa, super curiosa pela história. E aqui não foi diferente. Eu fiquei muito curiosa pela história da Rose. A Rose é uma adolescente de seus 16, 17 anos que tá pra encontrar com o Josh, que é o seu irmão adotivo. Faz tempo que eles não se encontram, então ela tá pra se encontrar com ele. Só que a Rose vive com a avó materna dela, que é super controladora, então boa parte das coisas que ela faz da vida dela, ela tem que fazer escondido da avó pra que a avó não saiba, porque a avó não aprova boa parte das coisas que ela faz, que ela decide fazer por conta própria. Então quando ela vai se encontrar com o irmão adotivo dela, é também escondido, porque a avó dela não gosta do irmão adotivo dela. E quando ela tá a caminho de encontrar com esse irmão adotivo, ela pega a estação de trem, ela entra na estação de trem e ela presencia um assassinato de um garoto que estuda com ela e que ela detesta, e aquilo ali fica na cabeça dela por um bom tempo, ela tá envolvida na coisa, ela precisa prestar depoimento e mais um monte de coisas. Além disso, a Rose tem ali já no passado dela um histórico de casos indecifráveis, porque a mãe dela e o padrasto dela, no caso o pai do Josh, sumiram, eles simplesmente desapareceram. Eles trabalhavam pra polícia e em determinado momento da vida deles eles sumiram. Eles sumiram feito fumaça, não deixaram rastro pra ninguém. Eles estão há anos sem saber, sem ter notícia dos pais. Eles não sabem se os pais morreram, se os pais estão em algum lugar, se eles foram sequestrados ou qualquer outra coisa. E o Josh tá determinado a descobrir aonde que o pai e a madrasta foram parar. Só que, curiosamente, a Rose não tem esse interesse de encontrar a mãe e o padrasto. Isso foi o que me deixou mais, tipo, me questionando o que essa protagonista tem na cabeça, porque se você tem um pai e uma mãe que estão desaparecidos, você vai querer saber o que aconteceu com eles. Você tá vivendo com uma pessoa que te controla a cada passo, não é a pessoa com quem você vive, não é a pessoa que te criou, e você não vai querer saber que cargas d'água aconteceu com seu pai, com a sua mãe. Isso é meio que esquisito. E aqui no caso, ela demonstra o tempo inteiro que ela não tem interesse, assim, em encontrar o pai e a mãe dela, que ela não sabe se ela quer reencontrar a mãe e o padrasto. Isso é meio confuso. E já se não bastasse o fato de os pais dela, o pai, a mãe biológica e o pai adotivo, terem sumido da face da terra e ela ter presenciado esse assassinato, futuramente ela vai presenciar um outro assassinato que tá relacionado com esse assassinato anterior. Então ali você vê que ela tá envolvida com bastante coisa, então ela vai querer descobrir por ela própria o que ocasionou esses assassinatos, quem é que tá assassinando essas pessoas e por que eles estão fazendo isso, mas ela fica tão obcecada, meio questionável, o quão obcecada ela fica por tentar descobrir a causa do assassinato de pessoas que ela não conhece, mas ao mesmo tempo ela tá completamente alheia ao desaparecimento da mãe dela. Então isso foi o que me deixou super, 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 assim, agoniada com a história. Um outro fato que eu não gostei desse livro, eu inclusive deixei anotadinho aqui dentro, é que a autora, ela faz muito rodeio na história, sabe? Ela vai com a história pra vários pontos, e eu até compreendo isso porque trata-se de um livro com suspense que está relacionado com uma adolescente, mas ainda assim não seria necessário isso tudo, eu acredito. Mas ela vai pra muitos pontos da história que não vão fazer, assim, tanta diferença pro desenrolar da narrativa, e ela apresenta, assim, fatos absurdos, assim, coisa que não era necessário, como por exemplo, aqui na página 171, ela descreve as meias que a Rose tá usando. Por exemplo, as meias dela eram de um tom amarelo vivo, havia música tocando uma banda que ela gostava, tipo, pra que essa informação vai me ser útil, tipo, sabe? Na história, no contexto geral da história, isso aí não ia fazer diferença alguma, não ia acrescentar em nada, mas ainda assim a informação que ela deu, que eu simplesmente fiquei, tipo, pra que eu preciso saber a cor da meia dela? Eu quero saber quem é que matou fulano. Não quero saber a meia que ela tá usando, a música que ela tá ouvindo, mas... Enfim, né? Então, esse aqui é mais um livro que me desagradou, eu não gostei. Tem um segundo livro que eu, sinceramente, não tô afim de ler, porque o final desse aqui não me surpreendeu tanto, assim, quanto eu imaginei que fosse ser, assim, uma descoberta arrebatadora, não. Muito pelo contrário, eu achei que foi até meio fraco. Então, eu não sei se eu vou dar continuidade a essa série com o segundo livro,
não sei o que eu faço, mas é isso aí. Um livro que não me agradou mesmo. O próximo livro que eu vou falar com vocês aqui que não me agradou, eu já não tenho ele mais aqui, eu acho que eu mandei ele pra troca ou pra sorteio, que é o Tocando as Estrelas. Esse livro foi lançamento, se eu não me engano, do final do ano passado, da Novo Conceito, e eu vi bastante gente falando bem, então eu fiquei curiosa e peguei pra ler. Tocando as Estrelas, então, apresenta pra gente a Paige, que é uma adolescente que sonha em ser atriz desde bem pequenininha, e a vida dela muda quando ela tá andando na rua com a amiga dela, e elas veem um cartaz gigante dizendo que estão fazendo testes pra adaptação de uma trilogia literária, e estão precisando de uma atriz pro personagem principal. Então ela vai lá, tenta, né? Ela faz o teste, já que ela já tinha feito outras peças anteriores, ela tem, assim, certa prática com a atuação. Então ela vai fazer esse teste e ela vai ser chamada pra atuar como no papel da protagonista dessa trilogia literária de sucesso ali da história. E ela vai lá pro Havaí, porque é no Havaí que tá tendo lá as gravações da adaptação. E chegando lá, ela vai conhecer o Rainer, que é o carinha que na trilogia fica com a menina da série, vocês estão entendendo, né? A menina, o casalzinho ali da série de livros. Então ela vai conhecer o Rainer, que é o garoto que fica com ela. Só que nessa história tem dois personagens e uma menina. Os três ficam presos ali, sofrem um acidente, ficam presos numa ilha deserta, e é no caso essa ilha que eles estão gravando no Havaí. E ela conhece o Rainer, que é um dos meninos do Triângulo Amoroso. Só que enquanto ela tá ali gravando, interagindo e conhecendo melhor o Rainer, depois aparece o tal do Jordan, que é o segundo carinha do Triângulo Amoroso da trilogia de livros lá que ela tá adaptando pro cinema. E esses dois garotos, na vida real, né, os dois atores, eles têm problemas ali do passado e eles ficam se bicando o tempo inteiro, e ela no meio desse fogo cruzado todo, e fica nessa de que ela começa a gostar de aquele que é o Rainer, que no caso é com quem ela tava se relacionando a princípio. Ela começa a gostar dele, mas aí depois chega o outro e ela já não sabe se ela gosta desse, se ela gosta do outro. Também ela se encontra com eles mais fora das filmagens do que nas filmagens, por isso ela foi pra lá pra filmar. Mas assim, são pouquíssimas as vezes que a gente vê eles realmente trabalhando, atuando, e ela falando quais são as problemáticas dela atuar um romance com esses meninos, um que ela não sabe se gosta, outro que ela sabe se gosta. E aí você vê que tá entrando ali, tá tendo aquela coisa ética de a pessoa misturar a vida pessoal com a vida profissional, e ela não sabe o que ela vai fazer na atuação dela por causa de como ela se sente com os atores. Então aí você vê assim uma dualidade muito confusa, né? Porque ela tá deixando a vida pessoal dela influenciar no trabalho, e aí também você tem uma família dela que, tipo, tá pouco se lixando de como tá acontecendo o trabalho dela. Ela tá lá no Havaí e a família dela não tá, tipo, sabe, você não vê a família dela interagindo, você não vê a família dela se interessando pelo trabalho dela. E, assim, foi um monte de coisa que foi acumulando, assim, e eu fui me questionando se aquilo realmente seria possível de acontecer na vida real. E eu, assim, não gostei mesmo do livro. Primeiro de tudo, porque tem esse triângulo amoroso que já, assim, me irrita absurdamente quando a pessoa não sabe se quer ficar com uma, sabe se quer ficar com a outra, enfim, isso me irrita. O final do livro, assim, ficou meio um ponto de interrogação na minha cabeça, porque eu não entendi que raios a autora quis fazer com aquilo. Não me pareceu coerente aquele final daquela história. A protagonista por si só me irritou bastante ao longo do desenvolvimento, porque protagonistas que estão em meio de triângulo amoroso tendem a ser um porre de chata, e então isso foi, assim, foi uma bola de neve que foi criando, que foi me fazendo não gostar desse livro. E eu sei que já vai ter gente aí me xingando, porque teve muita gente gostando desse livro, mas, gente, eu tô no time dos que não gostaram. Respeitem e vamos pro próximo. Um outro livro agora que eu vou falar com vocês também tem triângulo amoroso, e é, assim, um dos grandes motivos de eu ter detestado esse livro, então por isso que eu já evito ao máximo. Hoje em dia eu aprendi a ver se na premissa tiver um triângulo amoroso, eu já penso milhares de vezes antes de ler aquele livro. Eu já procuro resenha de gente que tem gostos parecidos com o meu pra saber se vale a pena, porque eu tô, assim, é tempo perdido pra mim eu ficar lendo, dedicando a minha vida ali, um tempo da minha vida lendo um livro que no final, tipo, vai se mostra uma bela bosta, sabe? O livro em questão é o Intenso Demais, que é o primeiro livro daquela trilogia Rockstar, que é publicado pela editora Valentina. Eu falo desse livro aqui há muito tempo, inclusive tem um vídeo com as protagonistas mais chatas que eu publiquei aqui no canal, o link do card vai estar aqui em cima. E nesse vídeo, a protagonista de Intenso Demais, se não me engano, ela ganhou o número 1 de protagonista mais chata, porque ela foi insuportável, mas enfim. Prosseguindo. Intenso Demais vai contar pra gente a história da Kiera. A Kiera tá há um bom tempo já num relacionamento com o Danny, e ela já tá quase praticamente casada com ele, ela já vive com ele há um bom tempo, e
ela tá fazendo faculdade lá em Washington, se eu não me engano, que é onde ela estuda. Ela tá fazendo faculdade lá e o Danny surge pra ele uma oportunidade de emprego maravilhosa em outro estado e eles decidem se mudar e ela tranca a faculdade pra ir junto com ele pra outra cidade, pra ele poder conseguir trabalhar e tudo mais. Então, ela tem todo esse processo, né, de trancar a faculdade dela e começar em outro lugar. Com essa parte da premissa eu super me identifico porque foi mais ou menos a mesma coisa do que eu fiz quando eu me mudei pra Londrina, mas enfim. Ela se muda pra esse lugar novo junto com o namorado dela, o Danny, e eles vão morar junto com um amigo do Danny, enquanto eles não arrumam um lugar pra ele. Então o Danny já morou com esse amigo dele nessa casa, ele tinha um quarto lá e o quarto tá vago, e eles vão viver nesse quarto enquanto eles não arrumam um lugar pra fixo, uma casinha pra eles. Então eles vão pra casa desse amigo dele. Só que esse amigo dele, o tal do Callan, ele é tipo um gostosão, ele é um deus grego, um modelo da Calvin Klein, mas acima de tudo ele é vocalista de banda de rock e a Kiara já começa a ficar apaixonada por ele logo a princípio. Logo assim que ela vê ele tocando, ela já começa a sentir algumas coisas por ele. E ela vai percebendo ali sim que vai desenvolvendo um sentimento de que ela vai se sentindo diferente com ele e ela percebe que isso é recíproco e todo mundo sabe isso, menos o Danny, porque o Danny, o namorado dela, ele é um palerma que não percebe nada e inclusive ele recebe uma proposta pra ficar 2 meses em um outro estado trabalhando e ele vai de boa, então ele deixa a namorada dele com o melhor amigo confiando cegamente. Até aí tudo bem, porque se você confia numa pessoa, você vai confiar de que ela não vai te trair. Mas é a partir daí que a história começa a desenrolar e virar uma massa gigante, assim, de porcaria. Porque é o Danny entrar no carro e sair da garagem que os dois começam ali a sair da zona de respeito. E se vocês acham que isso tudo que eu tô contando pra vocês é spoiler, pode ficar tranquilo, porque na capa, na contracapa do livro, tem essa informação de que eles vão ter um envolvimento, então é a partir de então. Eu só tô contando como que isso se deu, né? Então é a partir de então que eles começam a se relacionar e depois o Danny volta e depois eles precisam fingir que não aconteceu nada e eles prometem que vão se afastar, mas eles não conseguem, aquela coisa toda de que ela tá apaixonada por um cara, mas que ela ama outro e blá 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 e ela fica, e o livro em primeira pessoa, você tá lendo tudo que a pessoa tá pensando, ela tá contando pra você o que ela tá pensando, o que ela tá sentindo e você vai vendo aquilo, você fica, eu não aguento mais essa menina não saber pra onde que ela vai, ela não sabe se ela corre ou se ela fica, sabe? Então isso foi se desenrolando por muitas páginas, porque o livro é grosso, o livro é bem grande. Tem, assim, cenas que seriam super dispensáveis, sabe? Cenas que serviram basicamente de desenrolar do relacionamento da Kiara com o Callan, que não acrescentou em nada, porque a gente já sabia que eles estavam se relacionando. Então se você coloca cenas deles se relacionando pra caramba, isso não vai servir de muita coisa, certo? São mais condições diferentes, assim, ambientes diferentes para eles se pegarem, lugares diferentes e contextos diferentes para eles se pegarem, porque no mais a gente já sabe que eles estão se pegando. E isso vai se rolando ali, sei lá, da página 100 até a página 400, porque eu não sei quantas páginas tem, eu sei que são muitas, e são muitas páginas assim só de enrolação e de ela sem saber o que ela faz, e de ela brigando com o Callan, de o Callan brigando com ela porque ela não se decide, e o relacionamento dela com o Danny indo por água abaixo porque ela tá diferente com ele e ele não percebe. Isso que me deixou assim mais chocada, porque ele dorme com a mulher a noite toda e ele não sente que ela tá diferente, não percebe assim que ela tá agindo diferente com ele, mas enfim. No final das contas, o fim do livro foi a coisa que mais assim me pareceu coerente de toda a história, foi o que mais me agradou de toda a leitura, porque o fim fez sentido. O fim foi bastante coerente, embora ele tenha deixado pano de fundo para um próximo livro. O final desse livro foi pra mim assim, ok, todos estão merecendo o que aconteceu. Então, eu não li a continuação, nem quero continuar, porque eu sei que já vai ter assim, mimimi absurdos e eu tô, sei lá, eu acho que é o meu gosto que tá mudando, sou eu que tô mudando enquanto leitora, porque acho que se fosse uns 2 ou 3 anos atrás eu teria adorado esse livro, já teria comprado o box inteiro, já teria lido, devorado, e estaria aqui, talvez estaria aqui indicando eles pra vocês enquanto leitura, não enquanto não leitura, então eu estaria falando pra vocês que eu gostei, mas não sei, gente, não funcionou pra mim, eu não gostei e... é isso aí, não gostei. Eu demorei muito pra ler um livro de New Adult, que eu costumo ler assim, rapidinho, porque New Adult tem assim, costuma ter uma linguagem e um desenrolar ali que te envolve, que te faz querer continuar na leitura, mas nesse livro não teve, eu fiquei enrolando tempos e tempos e tempos pra terminar esse livro e acabou que eu terminei e... não gostei. Então, galera, esses foram os livros que eu selecionei pra mostrar pra vocês hoje. Provavelmente deve ter bastante
livro que eu já li e que eu não gostei, que eu poderia estar aqui indicando pra vocês, mas pro vídeo não se estender, eu resolvi falar dos que, assim, foram mais marcantes na minha vida e que eu tô mais constantemente falando, ou que eu falei bastante durante algum tempo. Então, esses são os livros que não funcionaram pra mim de jeito nenhum, e eu quero saber de vocês se vocês já leram esse livro e se ele funcionou pra vocês, ou se vocês também têm uma opinião parecida com a minha. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você concorda ou se você discorda comigo. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar o joinha aqui, porque me ajuda muito na divulgação. E se você é novo por aqui, não esquece de clicar aqui na caixinha de